São raras as empresas que começam no primeiro mês a atingir o ponto de equilíbrio. São raras as empresas que atingem mais do que o ponto de equilíbrio e dá lucro no primeiro mês. São raras. 3 dicas para os nossos seguidores que são pequenos empreendedores sobre o que eles podem fazer para melhorar o negócio deles. Eu acho que a base de tudo. Qual foi seu Stargate? A gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem. A gente tem um propósito dentro da gente para tudo que a gente faz. Quem é você? O que você tem de dentro para fora? Pega esse Stargate aí, querido. Olá, eu sou o Vitor Reis, sejam bem-vindos a mais um podcast Stargate. Eu sou sócio fundador do Grupo Med Mais e na minha missão profissional eu tenho como objetivo salvar vidas. Mas na minha missão pessoal eu tenho como objetivo te ajudar a alcançar a sua melhor versão. E por isso nós criamos esse podcast tão fantástico que é o podcast Stargate para trazer a você exemplos impactantes de pessoas que vieram para marcar a nossa geração. E eu estou recebendo uma pessoa aqui hoje que, além de marcar a nossa geração, marcou a minha vida. Marcelo Germano. E aí, Seja Vitor? bem-vindo à minha tudo casa. Bom? Tudo jóia. Que legal bem. estar aqui com a tua audiência. A gente poder bater esse papo, acho que vai ser bastante produtivo mesmo. É sempre muito produtivo conversar com o Germano. Para quem não sabe, Marcelo Germano é dono de uma frase muito célebre que diz o seguinte: se você está trabalhando para fazer a sua empresa funcionar, quem está trabalhando para fazê-la crescer? Ou seja, este sujeito que está aqui ao meu lado é o responsável por me fazer trabalhar apenas 8 horas por semana. E fazer a empresa crescer ainda. Fazer a empresa crescer, isso, né? É isso. Ao mesmo tempo, foi o cara que me ajudou a compreender que eu estava atrapalhando tudo. Não é isso, Marcelo? Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. A gente vem numa jornada já de 7 anos trabalhando, né? Ajudando donos de pequenas e médias empresas e principalmente mudando a mentalidade de como se deve tocar uma pequena e média empresa, como se deve tocar o negócio. E, enfim, a gente vem causando aí uma grande transformação na vida das pequenas e médias empresas. Fico muito feliz por isso daí. Uma transformação na vida das pequenas e médias empresas e na vida das famílias. Dos empreendedores, né? Porque o empreendedor, antes do EAG e depois do EAG, são, assim eu posso classificar, são 2 bichos completamente diferentes, né? São pessoas completamente antagônicas, né? Para você que está chegando agora e não sabe o que é EAG, o EAG é a empresa autogerenciável. É um programa que o Marcelo Germano criou há quantos anos atrás? Criei em 2015. 2015, né? Eu fiz parte das primeiras turmas, né? Fiz alguns programas com ele. E é fantástico, porque ensina o empreendedor a manter, a criar uma atmosfera, um ecossistema gerenciável, né? Autogerenciável. E é plenamente possível, tá? Acredite que é plenamente possível. Por isso que eu estou aqui fazendo podcast hoje, né? Com que liberdade de tempo, né? Estou muito feliz de estar aqui fazendo podcast. A gente fez um podcast no meu podcast, agora estou fazendo no teu. E é muito legal a gente poder trazer experiências reais, né? Vividas no campo de batalha, né? E que identifique e que traga boas reflexões e boas transformações aí. Até porque tem muita gente por aí, né, Marcelo? Que alguns concorrentes teus que não tem uma vivência profunda, né? Não tem, assim, é ruim falar do concorrente, mas eu posso, né? Porque não é meu concorrente. E tem muita gente por aí que fala sem profundidade, mas você não, você fala do que você já viveu, né? Por falar nisso, como surgiu o EAG? De onde veio essa ideia e por que você decidiu atuar assim? Então, deixa eu dar um passo para trás para a gente poder chegar nisso daí, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Germano, eu queria me apresentar do jeito que eu melhor gosto de me apresentar, né? Então, eu gosto de falar que eu sou pai da Marcela e da Manuela, eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda, eu sou irmão da Sandra e do Maurício,
Sou namorado da Daisy, que está aqui ouvindo o podcast com a gente, né? Eu não vou falar nome de amigos, porque você vai falar o nome de amigos, aí você esquece o nome de algum, ele fica chateado. Vitor, né? Sou amigo do Vitor e de outras pessoas. E eu não vou falar o nome de todas, porque, enfim, às vezes a gente vai pecar por omissão, né? Não porque deixou de ser amigo, né? E eu gosto de falar isso porque eu entendo que a vida é uma coisa tão simples quanto a gente é fruto dos melhores relacionamentos que a gente tem no dia a dia, né? A gente é fruto dos relacionamentos mais íntimos que a gente tem. E aí quando a gente vai pensar nos relacionamentos mais íntimos, não tem como fugir da família, não tem como fugir das pessoas que estão ao nosso lado, não tem como fugir dos amigos. E aí é isso que a gente é fruto. A gente é fruto dos melhores relacionamentos que nós temos. É isso. Que pegada. Pega esse Stargate aí, querido. A gente é fruto do melhor relacionamento que nós temos. E tem gente não querendo nem se relacionar mais, né? Então, aí tem gente que fecha o coração, né? E porque tem muitas desconfianças, enfim, né? Muitas vezes a vida castiga, a gente não vai ficar fazendo julgamento. Mas o nosso dever, né, o nosso trabalho é ajudar essas pessoas a também encontrarem um caminho. É verdade. Continue, desculpa. Bom, então vamos lá. Né? Você falou como surgiu o EAG e quando você se apresentou, você falou de duas missões, a missão empresarial e a missão pessoal. Né? Eu vou contar um pouquinho da minha missão empresarial e da minha missão pessoal e aí eu vou contar como surgiu o EAG, né, depois disso. Então, empresarialmente falando, eu sou fundador do EAG e eu tenho 5 empresas hoje, na verdade, mas eu dedico 99,99% do meu tempo profissional para o EAG, não dedico para as outras empresas. E o EAG é onde eu lidero um movimento, que é um movimento que eu chamo de empresas sem caos. Então a gente ajuda donos de pequenas e médias empresas a acabar com o caos na empresa através de uma equipe autogerenciável. Então, minha missão empresarial: transformar donos de pequenas e médias empresas. Porque eu acredito que mudou o dono, mudou a empresa. Minha missão pessoal, né? E fruto da minha experiência, fruto de como eu comecei nos meus negócios, fruto de, enfim, de uma longa vivência de vida mesmo. Uma vez um amigo meu falou assim: Marcelo, eu sei qual que é a missão do EAG, mas eu não sei qual que é a tua missão. Qual que é a tua missão pessoal? E aí eu parei para pensar, juro que eu fiquei pelo menos uns 3 dias refletindo sobre isso. Dá um bug, né? Eu nunca tinha parado para pensar em missão pessoal, né? E aí, com base em tudo que eu vivi, aprendi, eu escrevi a minha missão pessoal, que é acabar com o jeitinho brasileiro. Uau! Eu tenho essa missão também. Pensa como seria o Brasil se não tivesse o jeitinho brasileiro. De querer fazer as coisas tortas, de querer levar vantagem, de achar que o certo é certo só porque todo mundo faz, as pessoas acham que é certo, né? De achar que o certo é errado, de achar que o errado é errado só porque todo mundo faz, né? E achar que o certo é errado porque ninguém faz, né? O brasileiro tem isso, né? E eu acho que a minha missão, enfim, no meu trabalho, eu tento trazer isso para os empresários, né? Vamos procurar ter integridade naquilo que a gente faz, né? E a gente passar esse Brasil a limpo. Porque quando eu olho para o nosso país, a gente tem que ter orgulho do país que a gente mora, a gente tem que ser patriota. Mas o país que a gente vive hoje não é o país que eu gostaria, né, de deixar para os meus netos. Porque minhas filhas já estão vivendo nesse país que a gente está hoje, né? Mas para meus netos ou bisnetos eu gostaria de deixar um país diferente. E se não tiver ninguém falando de integridade, isso não vai acontecer no Brasil, né? Então a gente precisa trazer esse conceito. Então isso é missão pessoal. E aí você perguntou para mim: Marcelo, como surgiu o EAG? Bom, o EAG surgiu porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a empreender muito cedo. E eu falo muito cedo porque na época era difícil você ver uma pessoa empreender com 22 anos. Hoje é normal, você tem gente com 15, 16, já está empreendendo. Mas em 1994, 95, 96, isso não era tão normal, não existia internet, né? Não existia um monte de coisa que a gente conhece hoje. E eu abri minha primeira empresa em 96, deu errado, abri minha segunda empresa em 98. Eu gosto de falar que eu quebrei, mas ninguém descobriu, né? E eu continuei vivo. E aí eu tive uma oportunidade, né? Comecei do jeito que um monte de empresário começa,
fazendo dívida, num otimismo exagerado, porque o empreendedor ele tem um otimismo exagerado. Verdade. Isso é bom, mas é ruim porque ele corre riscos desnecessários, foi o que eu fiz. E aí eu comecei a empresa quebrado. Fiz um monte de empréstimo e eu comecei a empresa precisando no primeiro mês faturar não só para pagar as contas da empresa, mas para pagar as dívidas que a gente tinha feito. E hoje, né, a gente só sabe depois que a gente sabe, eu gosto de falar, né? E por mais que possa ser um negócio redundante, a gente só vai saber depois que passou pela experiência, não tem como. Ficar imaginando como vai ser antes de passar pela experiência, não tem jeito. Tem que vivenciar a experiência. E aí, hoje eu sei, né? São raros, né? São raros, é exceção. E muitas vezes a pessoa acha que exceção é regra, né? São raras as empresas que começam no primeiro mês e atingem o ponto de equilíbrio. São raras as empresas que atingem mais do que o ponto de equilíbrio e dá lucro no primeiro mês. São raras. A maioria das empresas demoram um tempo até atingir um ponto de equilíbrio. Eu não sabia disso, Vitor. Todos nós não sabemos. Eu não sabia. E eu comecei, não atingi o ponto de equilíbrio. Eu tinha conta para pagar, tinha boleto para pagar, não tinha capital de giro, não tinha reserva, não tinha nada. Enfim, comecei quebrado. E essa é a realidade de muita gente que está assistindo a gente aqui agora, né? Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo vivem pagando, vendendo o almoço para pagar janta. Isso aí. E era o que a gente fazia no início, né? E o meu não era nem almoço para pagar janta, né? Eu vendia o almoço de hoje para pagar a janta de 3 semanas para trás, né? Porque tava devendo. E aí a gente mudou de estratégia, né? Eu gosto de falar que o dono de empresa, empresário, que tem garra, que tem energia, ele tem força bruta, né? Então a gente na força bruta, trabalhando das 7 da manhã até as 7 da noite, até as 10, 11, meia-noite, de segunda a segunda, a gente dá a volta por cima. Conquistamos bons clientes, mudamos estratégia e a empresa começou a crescer, o que foi bom. Mas sabe o que aconteceu quando a empresa começou a crescer? A gente tinha que trabalhar mais. E mais, e mais. E aí, em 2006, lançou um filme no cinema. Que foi o Clique com Adam Sandler. Incrível. E o filme, né, até pra gente resumir a história, ele tinha uma história que em muitos momentos do filme eu me identificava com o protagonista do filme, né? Que era o Mike. Me identificava com ele. Mas como foi o fim do filme, né? A gente fala que não pode contar o fim do filme, para quem não assistiu já vai saber o fim, né? Mas vai saber mais ou menos, porque eu vou falar e a pessoa vai ter que assistir para entender o que eu tô falando. Assista, esse filme é transformador. E eu falo assim, cara, no final daquele filme eu olhei e falei, cara, esse cara era tão pobre, mas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Isso foi chocante para mim, né? Eu olhei para aquilo, como eu me identifiquei muito com o personagem, falei, vou terminar igual esse cara, né? Vou terminar igual esse cara. Dinheiro não era o que faltava, mas essa não é a verdadeira riqueza da vida. A riqueza da vida envolve outras coisas. E eu falei, preciso mudar alguma coisa no que eu tô fazendo. E aí eu tenho uma frase que eu gosto, que eu falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Eu vou procurar ajuda. Contratei consultorias, contratei coaching, fui passar por alguns processos. E aí eu comecei a entender o que era gestão, comecei a fazer gestão na minha empresa. E aí eu comecei a fazer gestão na minha empresa, fui entender o que era cultura, criei cultura na minha empresa, fui trabalhar minha liderança, enfim, fui desenvolvendo competências para fazer o negócio funcionar. Só um pontinho. Todo dono de empresa precisa procurar ajuda externa. Às vezes a gente se sente autossuficiente por conhecer muito do negócio, né? E acha que não precisa de ajuda ou que vai gastar dinheiro à toa com uma pessoa que não tem ideia do que você está fazendo. Mas é a pior coisa, né, Marcelo? Eu acho que a gente não pode ficar na bolha, a gente tem que sair da bolha. E se tem gente que sabe coisas que a gente não sabe, né, e essa pessoa vai economizar 10 anos na nossa vida, 5 anos, 3 anos, que seja, né? Porque ela já tem uma experiência vivida e a gente vai buscar essa ajuda, porque a gente ganha tempo, né? Você me ensinou uma coisa muito interessante, não sei se você lembra dessa frase, da consultoria do cafezinho. Sim. Né? Ou seja, eu construí o Grupo Med Mais, né, em Brasília, Distrito Federal, com uma... Brasília tem um ecossistema de empresas muito pobre.
muito simplório, porque é uma região de pujança econômica administrativamente pública, né? Então, aqui o nosso ecossistema é fraco. Então, eu pegava, na época, ônibus e ia para São Paulo e implorava por um cafezinho, para sentar à mesa com alguém que já estava num nível à frente do meu, implorando para tomar um café. E foram nesses cafés, nessas conversas, né, em várias conversas que eu tive contigo, em várias conversas que eu tive com o Sut e tantos outros, que a visão empreendedora foi ficando clara. Então, isso que você está falando é extremamente fundamental. Funcionou para você e você compartilhou com os outros. Compartilhei com os outros. Né? Uma coisa interessante, eu morei no... Bom, só voltando. Quando eu começo a fazer isso na minha empresa, começo a entender o que era gestão, trouxe consultoria para aplicar gestão na minha empresa, trouxe consultoria para tirar ISO 9000, enfim, começo a fazer isso na minha empresa. Porque o nosso problema não era dinheiro, a gente já estava ganhando dinheiro, a gente estava trabalhando bastante, grandes empresas, crescendo num ritmo assustador. Mas trabalhando das 7 da manhã até 1h da noite, né? Das 7 da manhã até 1h da noite, né? A gente começava num dia e terminava no outro, de segunda a segunda. E aí quando a gente começa a fazer isso, começa a ter mais tempo. Já não vai no sábado e no domingo, daqui a pouco você já não vai mais na sexta. E aí daqui a pouco eu fui morar nos Estados Unidos, fiquei 7 meses morando nos Estados Unidos. E esses 7 meses que eu fiquei morando nos Estados Unidos, a empresa cresceu mais do que quando eu estava na empresa. Uau. Tem uma semelhança aí, né, minha contigo, né, que eu vivi exatamente a mesma coisa. A gente replica o que funciona, né? O Marcelo, eu ouvi essa história várias vezes no EAG, né, no programa, e eu tinha 50 funcionários, nós tínhamos 50 funcionários quando conhecemos, né, o EAG. Hoje estamos aí batendo a marca de quase 3.000 colaboradores, né, entre diretos e indiretos. E eu trabalho no máximo 8 horas por semana, né? E na época eu trabalhava 14 horas por dia, no mínimo ali. 14 horas por dia, e fim de semana não parava. A cabeça não parava de fritar e de pensar a respeito, né? E eu já ouvia o Marcelo falar sobre essa experiência que ele teve de ir para os Estados Unidos e tal, mas eu jamais imaginava que viveria a mesma coisa. E o que? 4 anos depois, no máximo, 3, 4 anos depois, eu vivi exatamente a mesma coisa. Fui demitido da tua própria empresa, da minha própria empresa, como CEO, né? Porque existe uma pessoa mais competente e a gente vai passando por todos os caminhos, né? De buscar humildade, de esvaziar o seu próprio ego, né? Sua própria vontade. Mas começou lá atrás com aquela centelha, né? da sua história, inspirando, e eu pensando, será que é possível? Será que é possível morar nos Estados Unidos para aprender inglês, para falar inglês? Né? E a minha empresa aqui foi tão possível que quase que eu não volto, né? Então, olha só, por que isso acontece, né? A gente tem que quebrar paradigmas, é uma mudança de mentalidade, e de repente para quem está ouvindo, a pessoa pode olhar e falar, cara, isso não existe, né? Isso não existe. E aí eu gosto de usar muitas metáforas para quebrar crenças, né? E aí eu tenho a metáfora do avião, que eu sempre conto, né? E para você que está ouvindo e olha e fala assim, isso daí não existe, né? Porque o que acontece? A gente é movido pelas crenças que a gente carrega. Né? E muito dono de empresa, ele tem uma crença que é o olho do dono que engorda o gado. E muitos donos de empresa têm uma crença que para ter sucesso é preciso trabalhar duro. O problema não é a crença. O problema é como você interpreta a crença. Então, quando eu falo assim, o olho do dono que engorda o gado, né, não quer dizer que para engordar o gado eu tenho que ir lá e dar comida na boca do gado. Não quer dizer que eu tenho que ir lá e ficar cuidando do rebanho para que ele coma o capim, né, ou enfim, né, para ele poder engordar. Quer dizer que o olho ele tem a visão do que precisa ser feito para fazer aquilo expandir, crescer e produzir cada vez mais resultado. Essa função do olho é a visão, né? Sim. A função do olho é a visão. E trabalho duro, eu gosto de falar assim, legal, para mim faz todo sentido, né? Para ter sucesso é preciso trabalhar duro. Só que se eu parar para pensar e vou falar assim, o que significa trabalho duro?
E aí cada um pode fazer o seguinte. Então, por exemplo, para ter sucesso, é preciso trabalhar, vamos supor que trabalhar duro para alguém seja das 7 da manhã até 1 da manhã. Para ter sucesso é precisar trabalhar das 7 da manhã até uma hora da manhã. Não sei, será que isso faz sentido? Né? O Tony Robbins tem uma frase que ele fala, né? Nenhum sucesso financeiro compensa o fracasso na família. Né? Então, se você trabalhar das 7 da manhã até 1 da manhã, né, você pode até ter sucesso financeiro, mas e aí, como fica o resto? Né? Como fica os nossos relacionamentos, como fica a família e esse tipo de coisa. Então a gente tem que entender o significado do... Né? Então, por exemplo, para ter sucesso eu preciso trabalhar duro. Então eu vou chegar na minha empresa e vou fazer um trabalho operacional. Eu vou ter sucesso fazendo trabalho operacional. Né? Então, se trabalhar duro, para mim o que é trabalhar duro? Fazer o trabalho estratégico, montar bons planos, montar um bom time, criar uma cultura poderosa para que aquilo seja executado. Isso para mim é trabalhar duro. Agora, descer lá na máquina para operar a máquina, né, ir lá no aeroporto para atender alguém que está em emergência, isso é trabalho operacional. Será que fazendo isso eu vou ter sucesso? Essa é a grande pergunta, né? É porque quem vai fazer o seu trabalho duro se você estiver fazendo o trabalho duro de outra pessoa, né? Quando eu comecei a trabalhar, que eu ainda estava correndo atrás do rabo, uma vez um cara virou para mim e falou assim para mim: Marcelo, quem não trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Eu olhei pro cara e falei: qual que é desse cara, né? Falei: não trabalha não, para ver se a casa não vai cair. Quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. Ele falou: qual que é desse cara? Eu falei: não trabalha não, para ver se a casa não cai. Né? E na época eu tinha plena convicção, a minha crença é: pô, esse cara não sabe de nada. Trabalha não, para ver se a casa não cai. E é lógico que hoje, né, com toda humildade, eu olho e falo assim: o cara tinha razão. E por que ele está falando que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro? Ele está falando assim: quem está no operacional, no dia a dia, não consegue ver além daquilo que é o trabalho operacional no dia a dia. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, tinha uma série que eu assistia lá que chamava Restaurant Impossible, Restaurante Impossível. Então era uma série que o cara chegava nos restaurantes que estavam meio quebrado e ele fazia auditoria. Em inglês a gente fala turnaround, né? Ele fazia um choque na empresa para recuperar a empresa. E ele falou uma frase uma vez que ele falava o seguinte: num restaurante a comida se faz na cozinha, mas o dinheiro se faz no salão. Então é isso, né? Numa empresa, né, o trabalho que ela entrega, o serviço, o produto que ela entrega, que é operacional, né, faz na base. São os colaboradores que levam a mensagem da empresa, que levam a imagem, que levam a marca, que entregam isso. Mas o dinheiro você faz na gestão estratégica do negócio. Olhando para o negócio, pensando na expansão do negócio, abrindo portas, criando novas possibilidades. Só que se você está ocupado, né, fazendo sua empresa funcionar, trabalhando operacionalmente, quem que vai fazer esse trabalho, que é o trabalho que faz a empresa crescer? Exatamente. Ninguém faz. Ninguém faz. Se ninguém faz, o que acontece com a empresa? Não cresce. E se você é dono de uma empresa, está vendo a gente e está falando, está duvidando ainda, é simples, né? Quanto você cresceu nos últimos 10 anos e nos últimos 5 anos? Uau. É muito simples, né? Eu te conheço, Vitor, há aproximadamente 5 ou 6 anos. Quanto você cresceu nos últimos 5 ou 6 anos? Olha, tá batendo aí 400%. Talvez um pouco mais de 400%, né? 5 vezes, 6 vezes você cresceu, né? E, crescer 5 ou 6 vezes, né? Não é um negócio que é média, todo mundo cresce 5 ou 6 vezes. Porque crescer 5 vezes, uma empresa que começou agora, fatura 100 mil por mês e crescer 5 vezes, não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas uma empresa que fatura 20, 30 milhões, crescer 5, 6 vezes, 10 vezes, já começa a ficar um pouquinho mais complicado. E o mais incrível, né? Crescer e ter mais liberdade de tempo, ter mais liberdade de gestão, né? Entender os caminhos estratégicos. Quando a gente, agora falando do meu testemunho, quando a gente começou a entender exatamente a diferença entre ocupação e produtividade, que é basicamente o que você está falando, eu comecei a perceber que tudo aquilo que me ocupava eu tinha que terceirizar.
eu tinha que delegar. Porque eu precisava focar na produção, né? E foi isso que eu aprendi com vocês, a focar cada dia mais naquilo que me trazia mais produtividade, ou seja, para os meus resultados estratégicos, para os meus resultados de aumentar o faturamento, de cuidar do lucro, de cuidar do caixa, de fazer com que as estratégias a curto, médio e longo prazo fossem mais factíveis. Então, como eu ia pensar em tudo isso se eu estava completamente ocupado? No operacional. No operacional. A metáfora que eu tenho para isso é o seguinte: imagina que você pegou um avião. Você pegou um avião, não, você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, e você vai pegar um avião para fazer essa viagem. Você entra na aeronave, né, senta na tua cadeira, o avião decola, atinge a velocidade de cruzeiro lá e está voando. E aí você começa a assistir lá o entretenimento daquela aeronave. Ou um filme, ou um jogo, você está ali. Ou você vai pegar um livro, você está ali se entretendo. E aí daqui a pouco começa o serviço de bordo. E aí quando vem o serviço de bordo, alguém pergunta para você, você ouve, você aceita um café? Aí você olha pro cara e fala, sim, aceito, né? Aí a pessoa te dá o café, e aí você lembra que tua mãe te ensinou que quando alguém te serve alguma coisa, você tem que falar obrigado. Uhum. Aí você olha para cima para falar obrigado. Quando você olha para cima para falar obrigado, e aí quando você olha na cara do cara, você olha no badge que ele tem aqui, no descritivo do que ele faz, tá escrito assim, comandante. Ou piloto. Aí você olha pro teu café, você olha pro piloto, e aí você pensa assim, se ele tá aqui me servando do cafezinho, quem que tá ali? Boa. Pilotando o avião. E aí, isso é uma excelente metáfora para mostrar. Tá, excelente. Quem que tá tocando o avião? Quem tá pilotando o avião? Porque se o piloto estiver na cabine, ele tá voando na direção certa, na altitude certa, ele tá olhando para os indicadores, ele tá vendo se tem combustível, se a pressão das turbinas estão ok, ele tá vendo várias informações. Então ele vai voar na altitude correta, no destino correto, na velocidade correta, né? Com a quantidade de combustível correto. Se ele tá servindo o cafezinho, o que garante que ele está na altitude certa, no destino correto, na velocidade correta, com a quantidade de combustível certo? O que garante? Nada, porque ele não está lá, não tem ninguém cuidando disso, né? E aí eu falo, e se dá uma turbulência no avião? O que acontece? O comandante sai correndo para sentar na cabine e fazer o negócio funcionar? Não dá tempo. Não vai dar tempo. Morre todo mundo. E é por isso que muitas empresas morrem. Então, eu gosto de querer quebrar o paradigma, porque tudo começa na mentalidade. Quando você muda a mentalidade, tem um monte de empresa que é super centralizador. Eu cheguei até aqui fazendo isso. Cara, você chegou até aqui fazendo isso, mas para você ir para o próximo nível, eu gosto daquela frase, né? As habilidades que trouxeram a gente até aqui não são as que vão levar a gente para o próximo nível. Você chegou até aqui fazendo trabalho operacional, trabalhando duro, atendendo bem, dando o seu máximo. Se você quiser dar um nível a mais, vai ter que ter alguém que faça isso, porque você vai ter que desenvolver outras competências, que são as competências que vai fazer o teu negócio crescer. As competências de fazer o negócio funcionar tem que ser da empresa. As competências de fazer o negócio crescer tem que ser sua. E aí, para isso você tem que entender de mercado, tem que entender de negócio, tem que entender de marketing, de vendas, né? E aí você bola as estratégias para que outras pessoas executem. E eventualmente você executa uma dessas partes, né? Senão, tua empresa vai estar fadada ou a ser pequena para sempre, né? Ou a deixar de existir num curto espaço de tempo. E é o que mais acontece, né? Porque a figura do empreendedor, estrategicamente falando, ela não apenas salva uma instituição, como também progride e produz uma instituição fantástica que é capaz de existir para além do próprio empreendedor, né? Eternizando o legado dele, né? Eu gosto de olhar para o mundo sob uma outra perspectiva e entender o que faz uma nação ser uma grande nação. O que faz uma nação ser uma potência econômica? Né? O que faz uma nação, né, ser diferente do que o que a gente conhece em relação ao Brasil? É que nesses países existe um ecossistema ou uma possibilidade de pequenas empresas que começam com empreendedores que têm ideia, propósito e energia,
Eles montam um negócio que a princípio é pequeno e se torna grande. E aí hoje você pega os países que têm um número muito grande de grandes empresas, essa vastidão de grandes empresas que geram os recursos que faz a nação ser grande, que criam marcas, que destacam o país, eram pequenas empresas há pouco tempo atrás. E aí quando eu olho para o Brasil, eu falo assim, cara, a gente tem um monte de pequena e média empresa. E se uma parcela dessas empresas se tornarem grandes empresas, Está resolvido. está resolvido o problema. A gente está gerando riqueza, está pagando mais imposto, está contratando mais pessoas, né? E aí a gente se torna uma grande nação. Não dá para se tornar uma grande nação sem ter um número grande de grandes empresas. Não dá para se tornar uma grande nação se as pequenas empresas não ficarem médias e depois ficarem grandes. Então, o futuro do nosso país aí, e o nosso sucesso, você define como se realmente ele estivesse ou ele esteja ligado ao pequeno empreendedor, né? Sim, porque sempre começa pequeno, ninguém começa grande. Se você olhar na história, quem começou grande? São raras as exceções de arranjos financeiros, de corporações, fundos, que começam um negócio e o negócio já começa gigante. São raras as exceções. A gente teve um ou outro aqui, mas aquilo é exceção. As empresas que se tornam grandes, elas começaram pequenas, né? E por que eu vejo o futuro do Brasil ligado às pequenas e médias empresas? Tá? Por vários motivos. 70% dos empregos registrados em carteira hoje no Brasil são gerados nas pequenas e médias empresas, que respondem, gera 70% dos empregos, mas responde por menos de 30% do PIB. Caramba. As grandes empresas, aí se eu for pensar desse jeito, eu posso falar que as grandes empresas, apesar de você pegar uma grande empresa, ela tem 30 mil, 40 mil funcionários, mas se você for pensar no PIB do Brasil, as grandes empresas geram muito menos emprego do que todas as pequenas empresas juntos. As grandes empresas faturam muito mais do que as pequenas e médias empresas. E empregam menos. 28% do PIB, que é gerado pelas pequenas e médias empresas, geram 70% dos empregos, né? Eu não estou condenando a grande, não. Eu acho que as pequenas têm que ficar grande, né? Eu acho que as pequenas. Mas por que eu falo que eu acho que o futuro está nas pequenas e médias empresas, de empreendedores que querem fazer diferença, de empreendedores que querem causar impacto? Porque é o seguinte, só tem um jeito de gerar riqueza. Empreendendo. Porque quando você empreende, você gera trabalho. Né? Quando você empreende, você cresce, você gera trabalho, você distribui riqueza. Só tem um jeito de distribuir riqueza, gerando. E aí, eu não gosto de levar a conversa para um lado político, então eu vou falar aqui sem lado, tá? Para mim, eu não tenho polarização, não tem direita e não tem esquerda, tá? Eu vou falar de uma maneira generalizada, independente de ser direita, de ser esquerda, não é esse o ponto, né? Mas eu vejo políticos, não importa se é de direita, se é de centro, se é de esquerda, falando, no meu governo nós geramos tantos empregos. Aí eu olho e falo assim, como assim? Você abriu uma empresa, você correu riscos, você arriscou todo o teu patrimônio, você contratou pessoas, você passou perrengue, você teve que lidar com pessoas que não queriam produzir, teve que lidar, fiscalizado pelo governo, quase foi fechado. Você pagou um monte de imposto. Na hora da dívida, você que ajoelhou, porque o dono de pequena e média empresa ajoelha no chão e fala, Deus, eu não sabia que ia ser tão difícil. Já fiz isso, né? demais. Eu não sabia que é tão difícil. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Aí eu falo, você fez isso? Aí o político vai lá e fala, no meu governo geramos tantos empregos. Eu falo, tá, quantas empresas você abriu? Me conta aí, cara, pra eu saber. Né? Tá se apropriando de algo que é do dono da pequena e média empresa, que é daqui. Porque no Brasil a gente tem algumas maneiras de empreender. A gente empreende por necessidade, por oportunidade ou por propósito. A maioria das pessoas que empreende por necessidade. Cara, foi mandado embora, tá faltando grana, né? Eu vou começar a vender um negócio aqui, aí eu começo a vender um negócio aqui, isso vira uma empresa. E aí eu não entendo nada de empresa, eu vou passar perrengue, vou tomar porrada, não vou contratar errado, vou ganhar cliente, vou perder cliente. Vou ter um aprendizado de vida,
que vai me levar a uma experiência que vai fazer eu ter uma empresa que seja saudável e lucrativa. Mas eu passo pelo processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem ele é dolorido. E aí a gente gera emprego. Hoje você tem quase 3 mil funcionários. Eu tenho 200 e poucos funcionários. Mas isso é um processo de aprendizagem. Eu gerei emprego. Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir. Eu sei o quão foi difícil. Eu sei as dívidas que eu fiz. Eu sei que meu nome ficou sujo. Você sabe dessas coisas. Aí o político vem e fala assim: no meu governo nós geramos emprego. Ah, você tá de sacanagem. Você não melhorou minha vida para pagar imposto. Você não facilitou fazer negócio. Para pagar imposto nesse Brasil, além de ser caro, é difícil de pagar. Não teve crédito subsidiado, né? Você não me gerou a oportunidade de ter crédito, porque no Brasil não existe crédito, né? No Brasil existe garantia. Você põe seus bens em garantia e o banco te dá o dinheiro. Você não fez nada disso. Você não veio aqui de manhã para mim falar: e aí, Marcelo, precisa de ajuda? E tá falando que gerou emprego? Na boa, quem gera emprego nesse país, né? Quem gera emprego nesse país é o cara que corre risco, né? É o cara que dá a cara a tapa. É uma apropriação indevida. É uma apropriação indevida do trabalho do pequeno e médio empresa. E aí, olha a injustiça, Pensa em benefícios fiscais e tributários. Em isenções que são dadas. São para as grandes empresas. Verdade. As grandes empresas já não precisam mais disso, cara. Que geram bem menos empregos do que... As grandes empresas, é lógico que você pega uma empresa que gera 40 mil empregos, isso é emprego em massa, né? Mas quando a gente olha para o país sobre uma outra ótica, quem gera mais emprego são as pequenas e médias empresas. Quer dar incentivo para gerar emprego? Dá incentivo para o pequeno e médio, porque é ele que gera emprego. Mas como as pessoas têm uma visão muito míope, muito limitada das coisas, para quem que eu vou dar incentivo? Para quem gera menos emprego. Agora vamos polemizar um pouquinho esse papo, que eu achei interessante. Os negócios digitais, você falou muito de distribuição de renda, geração de riqueza. Os negócios digitais prometem a cada dia uma empregabilidade muito menor, digamos assim, né? Ou seja, um negócio digital compreende aí, para que a operação dele possa rodar, talvez até uma necessidade de 10% apenas de empregados ali, se comparado a um negócio físico, né? O que você acha a respeito disso? Você acha que um negócio digital realmente gera riqueza e distribuição de renda? Vamos lá, primeiro a gente tem que ter o conceito do que é um negócio digital, né? E aí quando a gente pensa num negócio digital, qual que é o conceito? É um negócio que utiliza da tecnologia e dos meios digitais para escalar rapidamente o negócio, né? E ao tempo que você escala a receita que ele gera, né, o teu custo escala numa proporção menor do que a escala dele de poder adquirir novos clientes, né? Então, o negócio digital pode ser uma empresa de infoproduto, como pode ser uma empresa de tecnologia, como várias que a gente tem, como a Microsoft, como a Apple, o Facebook, Google, né? São negócios digitais. É porque as pessoas tendem a colocar tudo na mesma panela, né? Então, tem uma pessoa que tem infoproduto, negócio digital. Aí eu acho que o negócio digital é só infoproduto. A Apple tem o iTunes, tem o Apple TV, tem um monte de coisa. Tudo isso são negócios digitais, né? A Disney tem negócios digitais, Disney Plus, enfim, aí eu poderia aqui ficar dando muitos exemplos de empresas que têm negócios digitais. Mas vamos nichar então e falar de um tipo de negócio digital. Os negócios digitais de infoproduto ou de conteúdos, geração de conteúdos, por exemplo, que muitas vezes geram milhões em faturamento e empregam ali 4, 5 pessoas. Isso não existe. O que existe hoje, essas empresas digitais que explodem, elas são grandes geradores de empregos. Elas eram pequenas empresas que explodem e geram muitos empregos. O Google é um exemplo, né? O Airbnb é um exemplo, o Uber é um exemplo, né? Assim como várias empresas fantásticas que a gente vê. Eram empresas pequenas que explodiram, né? Mas elas geram uma quantidade de empregos no mundo inteiro gigantesco, tá? Gigantesco, né?
Por que ela gera uma quantidade de empregos? Porque quanto maior a empresa, mais mais capacidades ela precisa desenvolver. E aí você entrega a capacidade ou a competência através das pessoas. O que acontece no negócio digital? O cara começa aqui de casa com o celular, né, começa a produzir conteúdo, né, utiliza a tecnologia, divulga esse conteúdo, vende um produto digital. O que é um produto digital? Um infoproduto. É um treinamento, um curso que vai melhorar a vida de alguém. Esse é o objetivo. Tem um monte de curso que é porcaria, que não entrega nada? Tem, não é isso que eu estou falando. Estou falando dos negócios que vão prosperar. Os negócios que prosperam são aqueles que entregam alguma coisa que geram uma transformação. Porque a gente tem que entender o contexto histórico. Então, antigamente você entregava valor, né, tendo terra. Depois você entregava valor, né, que era quando começou o lance do capital, através da indústria. Depois você começou a entregar valor através do serviço. Depois a gente começa a entregar o valor através da tecnologia. E hoje a gente entrega valor de diversas maneiras. Através de serviço, através de indústria, através da tecnologia, mas através de transformação. Então, os produtos que trazem conhecimento, conhecimento prático aplicável, que muda a vida das pessoas, são produtos de transformação, que a gente chama isso de infoproduto. Eu acho que tem um monte de produto porcaria, assim como tem copo porcaria, tem casa porcaria, tem prato porcaria, tem roupa porcaria. Todo lugar, todo negócio tem coisas porcarias, mas você tem prato bom, você tem casa boa, você tem caneta boa, né? Você tem produto de transformação bom. O que acontece, né? O cara começa no infoproduto, tem um produto bom, ele começa a divulgar aquilo, tem uma demanda reprimida, ele tem uma estrutura mínima, ele mais um ou mais dois, ou ele sozinho com o celular de casa, ele vai fazer um negócio e pum, arrebenta. Vai fazer seu primeiro milhão, vai fazer seus 2 milhões, seus 3 milhões. Isso não se sustenta. Se você quiser jogar um jogo e você está fazendo 3 milhões e quer fazer 15, você tem que ter estrutura para isso. Não tem corda longa, né? Isso. E aí já começa a virar uma empresa. Então eu conheço muitos. Então você vê o cara lá que está aqui, em 2020 não existia, começou um negócio, hoje fatura 100 milhões de reais. Aí você fala, esse cara não tem custo. Quando você vai na empresa, ele já tem 300 funcionários. O cara teve que, em 2 anos, não entendia nada de gestão, montar RH, contratar 300 pessoas, separar isso numa estrutura organizacional, criar indicadores, desenvolver líderes para tocar cada time. Então o nascedouro ali, original, ele pode ser plenamente digital, estrutura enxuta, estilo startup, mas para prosseguir, ele precisa perenizar, ele precisa consolidar, ele vai ter que entrar no Ele tem que jogar jogo de gente grande. Isso. Aí vira empresa. Vira empresa. Mas tem uma modinha aí das empresas querendo fazer o caminho contrário, né? Vamos formato startup, já ouviu falar disso, né? Vamos montar aqui o nosso formato startup, porque aí é menos custo, agora cada um trabalha em casa, em home office e tal. Será que isso dá certo? Então, assim, tem um monte de coisa que dá certo, tem um monte de coisa que dá errado, né? E aí a gente não tem tantas regras assim. Por exemplo, trabalho home office, né? Ele funciona? Funciona. Para todo mundo? Não. Funciona para alguns tipos de empresa e para alguns tipos de empreendedores. Por exemplo, eu venho de uma escola, eu comecei a trabalhar com 13 anos, fui trabalhar com meu pai tinha um escritório de despachante, atendia as pessoas no balcão. Eu venho dessa escola, barriga no balcão atendendo as pessoas, né? E aí isso criou um jeito meu de trabalhar com pessoas, junto. Conversa ali, olho no olho, conversa em tempo real, comunicação síncrona. Tem pessoas que são de outra geração, que já começaram diferente. E eu sou de uma época que eu ia para biblioteca, alugar livro, e aí alguns livros eu podia levar para casa para estudar, alguns livros eu não podia levar para casa, e se eu quisesse pesquisar um tema, eu tinha que pegar 5, 6 livros, ler diversas páginas para achar o meu tema de pesquisa. Hoje, o cara vai no Google, escreve 3 palavras e aparece tudo. Não precisa de biblioteca. Tanto que eu nem sei se existe biblioteca ainda. Faz tanto tempo... eu que ia em biblioteca todo santo dia, vou falar pra você que faz uns 15 anos que eu não vou em biblioteca. No mínimo 15 anos que eu não vou numa biblioteca. Nem sei se existe biblioteca ainda. Eu acho que não. Bom, gente, vocês estão vendo que esse cara é um mestre, né? Você é um mestre. Você tem uma luz aí
de mestre, de um professor, e é muito bom poder aprender contigo. Mas a gente ainda não falou sobre como essa chave virou e você se tornou esse mestre. Legal. Só para a gente não ficar aqui com uma ponta solta, né? Então, assim, para essa geração que cresceu num modelo diferente, o home office pode funcionar e muito bem, né? E aí não tem um melhor ou pior. Tem o que funciona para mim, tem o que funciona para você. Sim. E se funcionar, isso que é importante, tá? Ah, mas o home office é melhor. A grama do vizinho é sempre mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente tem que parar com isso um pouquinho. Voltando, né? Como que foi a virada? Eu acho que a virada não é um momento único. Eu acho que são vários momentos. Tem momentos que são marcantes ou, né, marcam mais que outros momentos. Então tem alguns momentos que são marcantes na minha vida e na minha trajetória. A gente chama isso aqui de Stargate. Stargate. Que é a travessia do portal. Quando você atravessa e transcende a sua consciência e ela se torna uma consciência expandida. Você não consegue retornar mais para o ponto de onde você sai. Então, como foram meus pontos de virada? Minha mãe, ela tinha uma educação muito rígida. Não teve oportunidade de estudar. Ela veio do Nordeste para São Paulo, né? A gente não está em São Paulo, né? Mas ela foi para São Paulo e foi num caminhão pau de arara. Minha mãe não teve oportunidade de estudar. Caramba. Teve uma vida muito difícil. E o sonho da minha mãe era ter estudado. E aí, quando ela teve filhos, ela falou: meus filhos vão estudar. Então ela foi muito rígida para que a gente estudasse. Só que quando que essa rigidez se tangibilizou para mim? De verdade. Quando eu estava na 4ª série, em casa são 3, né? Meu irmão, minha irmã e eu sou caçula. Só que é uma escadinha. Meu irmão é um ano e 2 meses mais velho que minha irmã. Minha irmã é 10 meses mais velha que eu. Então, meu irmão nasceu em 71, minha irmã em 72, eu nasci em 73. E eu fico 2 meses com a mesma idade que minha irmã. Né? E aí o que aconteceu? Quando eu estava na 4ª, minha irmã estava na 5ª e meu irmão estava na 6ª. E eles repetiram de ano. E aí minha mãe deu um cacete nos 2. Nossa. Eu tomei vários cacetes, tá? Mas esse eu não tomei. Eu fiquei olhando aquilo e falei: esse cacete aqui eu não vou tomar. Não vou tomar. O que aconteceu no começo do outro ano? Eu era o cara mais dedicado da classe. E ao ser a pessoa mais dedicada da classe... É o primeiro Stargate que eu vejo que é fruto de um cacete. Um quase cacete, né? Um quase cacete. É o cacete que o outro tomou, porque eu não preciso tomar o mesmo cacete que o outro tomou para aprender na vida. Isso né? mesmo. Eu não preciso fazer o que o Marcelo fez para aprender que, cara, não abre uma empresa cheia de dívida achando que no primeiro mês você vai conseguir pagar suas dívidas. Né? Você não precisa passar por isso. Eu passei por isso para te contar essa história para você não passar. Eu era um cara extremamente operacional e vi que isso não funciona e estou contando história para você não fazer isso. Né? E foi a mesma coisa. Meus irmãos tomaram um cacete para mostrar para mim que não era para eu fazer aquilo que eles fizeram. E aí eu comecei a me dedicar a estudar. E aí o que aconteceu? Eu passei a gostar disso. Caramba. E aí eu me destaquei na escola. E ao me destacar na escola, eu comecei a ensinar, e principalmente eu me destacava em matemática. E eu comecei a ensinar matemática para os meus amigos, porque 70% da classe ia mal em matemática. E eu ia bem. Aí o que eu fazia? Eu ensinava para essas pessoas da classe matemática. E aí as pessoas falavam para mim: Marcelo, é mais fácil aprender com você do que aprender com o professor. Então, ele se já começou a cobrar? Não tinha. Eu fazia isso mesmo por doação, igual eu faço hoje. Sim. Né? Eu faço muita coisa, não é por doação, né? Mas eu faço essas coisas de coração. Eu tenho um podcast, o nosso podcast você gravou lá comigo, Sim, né? A gente tá entre os top 10 podcasts de negócio do Brasil. Que legal. A gente, transforma a vida de muitas pessoas através do podcast. Conteúdo gratuito. Gratuito, a gente não cobra para isso. Inclusive você que está assistindo pode encontrar o link do podcast do Marcelo Germano e o link do EAG também na descrição desse vídeo. Corre lá, dá uma olhada lá, né? Então, isso tá comigo, tá na minha essência, né? Então eu ensinava por prazer, por gostar, por contribuição. Você acredita que esse é seu propósito? Se falar de propósito, eu vou falar como eu vejo o propósito. Como eu vejo o propósito, tá? Mas para falar de propósito, eu tenho que falar de talento. Sem se aprofundar para a gente não perder outro tema, mas é um talento, então?
Tá, então vamos lá. O que é talento por definição? Tá? Segundo a Gallup, talento é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Ó, é um jeito natural de pensar, agir e sentir. Todo mundo pensa, todo mundo age, todo mundo sente. Então todo mundo tem talento. E é natural. Só que assim, como ele é natural, muitas vezes quem tem o talento não percebe o próprio talento. Mas as pessoas em volta percebem. Então, por exemplo, eu não sei jogar bola, cara. Eu vejo os caras fazendo embaixadinha, eu olho pro cara e falo, como você consegue fazer embaixadinha desse jeito? O cara fala, é normal. Como eu não tenho esse talento, eu falo, normal é uma óbvia, cara. É normal pra você, pra mim não é. Então, isso é talento, né? A gente tem coisas que a gente é um talento que outras pessoas percebem na gente e às vezes nem a gente percebe. Porque pra gente é normal. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo veio nessa terra dotado de um talento, né? E o que eu acredito que é propósito? Propósito é o seguinte, cara, você veio para esse planeta Terra e Deus olhou e falou, são esses os talentos que eu vou colocar nessa pessoa. É um conglomerado, um conjunto de talentos para servir uma missão. E o propósito dessa pessoa é multiplicar os talentos que ela tem. Entendi. Esse é o propósito. Então, quando eu vou lá na parábola dos talentos... Isso que eu te perguntar, se você buscou esse conhecimento, esse conceito da parábola. A vida vai trazendo experiência, a gente sabe isso da experiência da vida que a vida traz, né? Então, assim, ó, na Bíblia, na parábola dos talentos, ele fala, né? Saindo o Senhor, ele entregou os talentos para seus servos, cada qual segundo a sua capacidade. A um deu 5 talentos, segundo a sua capacidade. A um deu 5 talentos, a outro deu 3, e a outro deu 2, e a outro deu 1. O mundo é assim. Alguns recebem muito mais do que os outros. É assim, assim. E ponto. É só a gente aceitar isso que está tudo certo. E aí o que aconteceu? O primeiro pegou os talentos dele e foi logo multiplicar. O segundo pegou os 2 talentos dele e foi logo multiplicar. O terceiro, que recebeu um talento, ele foi lá e enterrou o talento, escondeu o talento dele. Voltando-se o Senhor, ele foi a ver com os seus servos. Sim. E aí o que recebeu 5 foi prestar conta com ele. Senhor, você me deu 5 talentos, né? Eu corri, multipliquei e fiz mais 5. Toma aqui seus talentos, toma os seus 10. O que recebeu 5 fez a mesma coisa. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Senhor, você me deu 2 talentos, eu corri e multipliquei. Toma aqui seus 4 talentos. E aí o Senhor falou, né? Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, você fiel no muito. Aí veio o que recebeu um talento. E o que recebeu um talento falou, Senhor, eu soube que você é severo e cruel. Ceifas onde não semeastes, né? Colhes onde não joeirastes. E atemorizado que fiquei, enterrei o talento para que quando você voltasse, né, você encontrasse teu talento. Toma aqui o teu talento. E aí o Senhor falou, né? Servo mau e preguiçoso. Tira o teu talento e dá porque tem 10. Né? Porque a todo o que tem será dado. E a todo o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ali haverá choro e ranger dos dentes. Agora, vamos olhar para essa parábola. O que está acontecendo? O cara recebeu um talento, um dom de Deus, que são os talentos naturais. Cada um tem o seu. O meu talento é a serenidade. Né? Eu tenho o talento da serenidade. Eu tenho serenidade, calma, tranquilidade para falar, para pensar, para agir. É um talento. Eu tenho que multiplicar esse talento. Né? Cada um tem o seu. E aí o que acontece? Você recebe o teu talento. Ou você multiplica o teu talento e vai ter vida em abundância, que é o que é prometido por Deus. Né? Ou você faz o quê? Arruma um culpado. O que recebeu 5 talentos multiplicou. Não culpou ninguém. Você me deu 5, te devolvo 10. Você me deu 2, te devolvo 4. No dia que a gente for embora, a gente tem que virar e falar, Senhor, você me deu esses talentos, olha o que eu estou te entregando de volta. E entrega um monte de volta. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes o que você recebeu. Aí vem aquele que recebeu um talento e não multiplica a porcaria do talento que ele recebeu. E aí ele fala assim, vou arrumar um culpado. Quem que é o culpado? O Senhor. Você é cruel. Você colhe onde não plantou. E sabendo que você colhe onde não plantou, eu fiquei com medo, enterrei. E arrumei um culpado. E não multipliquei o meu talento.
Então, meu propósito de vida, você fala, Marcelo, qual que é o teu propósito de vida? Cara, é usar os dons que Deus me deu. Todo mundo recebeu um talento e um dom de Deus. É usar isso para multiplicar, gerar abundância, melhorar a minha vida e a das pessoas. A paixão que você tem por ensinar, por educar, é um talento. É um talento. Sensacional. É um talento. Que surgiu nesse processo aí da infância, a qual você começou a estudar e se dedicar e gostou disso tudo. Os talentos que a gente recebe direcionam a nossa vida. Né? E aí, para mim, isso direcionou minha vida. Né? Então, a AG caiu como uma luva, né? Caiu. Porque a Lumina, né? A Luma. A sua empresa, a Luma foi a primeira, né? A primeira foi a Primus Express, que era uma transportadora. Depois foi a Luma. Depois da Luma, eu ainda abri uma escola. Não deu certo. Abri uma corretora, quebrei na corretora. E aí depois abri uma importadora, que é a Connect Import. E só depois, que eu tenho até hoje, e só depois que abri o EAG. Então, gente, é bom falar sobre a tua experiência, porque tem muita gente por aí, como eu falei, tentando ensinar, né, a respeito do empreendedorismo sem empreender, sem ter tido experiências tão marcantes, né, como as que você teve. E o EAG chegou para reunir esses talentos e lhe fazer cumprir o propósito de aumentar os talentos. Aumentar os talentos. E depois o propósito disso, de vida é a gente multiplicar os talentos que a gente recebeu. Sensacional isso. Muito bom. E você está multiplicando esses talentos? Olha, eu procuro fazer isso todo santo dia, né? E de todas as maneiras. E é assim, ó, eu não preciso ser pago para multiplicar meus talentos. Né? Então, eu tenho um podcast, eu gero conteúdo, eu ensino tudo que eu sei de maneira gratuita. Não sou pago para isso. Mas o que acontece? A vida me dá em troca aquilo que eu dou para ela. Eu ajudo muitas pessoas, eu transformo... E aqui pode parecer arrogante o que eu estou falando, né? Mas a gente gera um conteúdo que transforma a vida das pessoas. Faz o dono da empresa que está numa situação caótica sair do caótico gratuitamente e conseguir resultados extraordinários. Em troca, a vida me dá um monte de cliente que é grato pelo meu serviço, que se conecta com o que eu faço. E aí a gente tem uma empresa que cresceu 200%, 50% no ano, 250% no outro, 100% no outro, e esse ano vai crescer 60%, 70%. E é uma economia colaborativa, né? E vai crescendo. A gente já tem 53 funcionários direto, já tem por volta de 50 indiretos, entre consultores que trabalham com a gente, entre pessoal técnico que faz áudio, edição, vídeo, né? Então a gente já tem 50 diretos, 50 indiretos e estamos crescendo e vamos gerar mais um monte. E os nossos clientes crescem. Em média, um cliente nosso que passa por um processo de acompanhamento com a gente cresce 60% em 6 meses. Esses caras contratam mais pessoas, né? Geram mais empregos, geram mais renda, geram mais dinheiro. E o seu talento está sendo multiplicado. Está sendo multiplicado. Muito bom. É bom ver a manifestação de Deus na vida da gente. Na vida da gente, né? E principalmente na sua. Você cresceu muito nesses últimos 5 anos que a gente se conhece, 5, 6 anos, e passou por vários Stargates, né? Que são essas travessias. Qual o próximo? Qual o próximo Stargate que você almeja, que você está olhando e falando, cara, estou chegando ali naquele portal? Tá. É assim, ó, em termos de objetivos, eu tenho 2 objetivos que, quando a gente fala em objetivo e a gente fala em meta, a gente precisa trazer ela para um jeito que a gente consiga mensurar. Né? Porque se a meta não for específica e não for mensurável, não é meta. Né? Então, quando eu olho para as minhas metas, né, empresariais, porque quando eu olho para pessoal é transformar esse país aqui, né? E aí fica difícil você mensurar e quantificar se acabar com o jeitinho brasileiro. Mas quando eu olho para as minhas metas empresariais, eu tenho 2 números na cabeça. Então o primeiro número é transformar a vida de 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Uau. Trago isso como uma meta. No dia que eu fizer isso, e eu não sei se eu faço isso em vida. E você já considera, assim, só para eu entender, o comandante que se forma ali no EAG, você já considera ele como um transformado? Como é que você quantifica que isso? Tem muitas pessoas que... então, fica difícil quantificar, porque tem muitas pessoas que não vão fazer meus programas pagos e vão ser transformados independente porque não disso. Aplicam, né? Não praticam. Eu tenho pessoas que vão ser transformadas só ouvindo podcast. Esses eu não consigo quantificar. Verdade. Eu não consigo quantificar quem
ouviu meu podcast, causou uma transformação. Outro dia eu tava andando na rua, uma pessoa me parou e falou: ouvi teu podcast, tava falando isso com você hoje no almoço. Ouvi teu podcast, não acreditei que era possível, fiz o que você ensinou no podcast 137 e faturei num dia, fiz um mês de venda em um dia. Num dia, 2 dias, na verdade, vendi R$220 mil. Caramba. Então, eu não tenho como quantificar essas pessoas, eu não sei onde elas estão, mas essas coisas estão acontecendo no dia de hoje. Então, que de uma forma ou de outra vai chegar para você. vai chegar. Às vezes eu fico sabendo, às vezes não. Mas assim, o meu objetivo é 100 mil. E eu falo assim, eu não sei se eu vou atingir esse objetivo em vida. Por que eu falo isso? A Disney. Por que eu falo isso? Disney, vamos pensar na Disney? O Walt Disney, ele sonhou com a Disney. Ele viu a Disney. E aquilo virou o objetivo dele. E ele morreu antes da Disney inaugurar. Então, às vezes, a gente deseja alguma coisa muito grande, né? E talvez a gente não realize aquilo em vida. Mas o nosso legado continua para realizar aquilo. Então, o Walt Disney morreu, mas o legado dele continuou e o sonho dele se tornou realidade. E hoje a Disney encanta milhões de pessoas todos os anos, através dos parques, dos filmes, das histórias que ela conta e dos Mas produtos com que ela toda tem. essa multiplicação dos teus talentos e do que você vem fazendo, eu acho 100 mil um número muito factível para os próximos 5 anos. E eu acredito que você vai viver mais 100. Então, aí se eu chegar nos 100 mil e conseguir quantificar, eu vou falar, então, né? Vamos para 1 milhão, depois vamos para 2, depois vamos para 3, né? A gente vai subindo. Um caminho de 1000 passos começa com a primeira milha, né? Um caminho de 1000 milhas começa com a primeira milha. O caminho de 1000 passos começa com o primeiro passo. Vamos dar esse passo, né? Então, tô dando esse passo aqui. E aí, se eu for falar em números financeiros, né? Que minha empresa tem um valor de mercado, né? A gente chama isso de valuation de R$500 bilhão. Boa. R$500 bilhão. E aí, não é uma coisa só pelo dinheiro, porque o dinheiro ele é consequência de um trabalho muito bem feito e o dinheiro chega uma hora que ele não faz mais tanta diferença assim na nossa vida, né? E isso não quer dizer que a gente está fazendo volta de pobreza e está abrindo mão de ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que é um marco significante, né? Agora, a gente até estava falando sobre isso no almoço, né? Da importância do equity, né? A importância de enxergar a empresa com um sistema de avaliação, né, para entender como empresário quanto ela custa como seu patrimônio, né? E poucos empresários entram no game, entram no negócio pensando dessa forma, às vezes até se apegam demais à empresa e querem passar de pai para filho, de filho para o outro filho. Então, como é que você pensa sobre isso? Eu acho que é um processo de educação. Então é assim, ó, pra gente, essa narrativa do equity é muito nova. Ela tem menos de 5 anos. Se tiver 5 anos no Brasil, essa narrativa que começa a se expandir, né, na cabeça das pessoas. E isso é bom, né? Assim como a internet é nova. Ó, quando surgiu o primeiro smartphone? 2007. Você fala, 2007 faz 15 anos. Não existia smartphone antes de 2007. Veio o smartphone e mudou a nossa vida. Mudou. A nossa vida é uma antes do smartphone e outra depois do smartphone. Quando surgiu o smartphone, as compras eram feitas tudo no computador. Hoje é feito tudo no celular. A gente mal usa o computador hoje. A gente mal usa o computador. Então, quanto tempo tem essa história? 15 anos. Quando a gente vai falar de equity, de preparar a empresa, porque eu gosto de falar o seguinte, né? O que é equity para equity é a tua empresa tem um valor que de repente alguém está disposto a pagar por ele, tá? Se tiver alguém disposto a comprar o teu negócio, isso é equity, tá? Equity, a participação da sua empresa é vendida para outro, e isso gera um valor para alguém, tá? E aí você pode vender parcial, pode vender por total, enfim, você pode fazer de diversas maneiras. Isso é a gente pensar em termos de equity, para trazer isso para uma linguagem simples, para que todo mundo consiga entender. Então é assim, ó, do mesmo jeito que o digital tem uma história muito recente, que de 15 anos, esse negócio de equity, pelo menos no Brasil, ele é uma história muito recente. Então as pessoas precisam ser educadas sobre isso. Porque até então a gente foi educado sobre outro tipo de coisa. A gente foi educado que para ter sucesso é preciso trabalhar duro e é o olho do dono que engorda o gado. Agora a gente começa a ter outras coisas. Porque, ó, antigamente, né, você tinha um produto e aí você montava uma empresa. E eu gosto de falar o seguinte, né,
que o teu produto não é a tua empresa. E aí eu falo, a tua empresa é o teu produto. E aí talvez algumas pessoas entendam, outras não. Então, por exemplo, se eu vendo copo, né, o produto é copo e eu vendo copo, eu falo, o teu produto não é a tua empresa. A tua empresa não é uma empresa que vende copo. Né? E aí eu falo, a tua empresa é o teu produto. A tua empresa que vende copo, e pode vender qualquer outra coisa, ela é um produto que alguém olha e fala, eu não quero comprar o copo, eu quero comprar a empresa que vende copo. E aí a tua empresa passa a ser o produto. Aí você começa a educar os empresários para o jogo de equity. A gente vem de uma época em que eu, pelo menos, né? A gente vem de uma época que quando você entrava numa empresa para trabalhar, você ficava 35 anos. E se aposentava naquela empresa. Meu tio, ele trabalhou a vida inteira numa única empresa, se aposentou com 35 anos. Né? Então, era essa a educação que a nossa geração trabalhava. Nas gerações anteriores, ou, sei lá, com mais de 10 anos, os empreendedores com mais de 10 anos, quando eles não empreenderam pensando em equity. Eles empreenderam pensando em, cara, eu vou fazer isso aqui e vai ficar pro meu filho. Eu, por exemplo, nunca imaginei. Vai ficar pro meu filho. E aí também tem um outro problema, né? Será que teu filho quer isso? Será que você vai deixar uma empresa bem organizada pro teu filho e falar, cara, que legal, meu pai me deixou uma empresa organizada. Ou você vai deixar uma bucha pro teu filho olhar e falar, nossa, tô pagando um castigo aqui, né? Que eu nunca quis pagar. O problema é do meu pai e ele deixou essa bucha aqui para mim e agora eu tenho que lidar com essa bucha, né? Porque pode acontecer, sim, dependendo da empresa que você deixa para sua família, pode ser uma bucha. Herança maldita. Ou pode ser uma bênção, né? Enfim. Então, a gente foi educado numa época em que você montava uma empresa e aí aquilo ali era meio que obrigação dos filhos tocar aquilo. Verdade. E você não pensava em vender essa empresa, né? Hoje, os conceitos estão mudando. Então, muitos empresários hoje já montam a empresa pensando, opa, vou vender essa empresa, né? Ou vou vender parte dessa empresa, ou vou comprar outras empresas para consolidar o mercado. Então, a mentalidade de negócios, ela começa pequenininha, isso é uma fração muito pequena dos empreendedores brasileiros, mas conforme isso vai acontecendo e tem alguém para vir aqui trazer esse narrativa, educar as pessoas, a gente vai ter mais empresas trabalhando desse jeito. E qual que é o bom disso? Porque quando você cria uma empresa para você, se você for ineficiente, tá tudo certo, você criou ela para você. Mas quando você cria uma empresa para o mercado, pensando em valuation, pensando que tua empresa é um produto que alguém pode comprar, se você for ineficiente... Você leva ela à régua do mercado. Se você for ineficiente, o mercado olha para essa empresa e ele te penaliza por ser ineficiente. Sim. E aí eu falo, é melhor você tocar uma empresa pensando nessa eficiência, porque ela vai gerar mais valor de mercado, ou tocar a empresa com ego, com vaidade, com ego, com vaidade, e fruto do nosso ego e da nossa vaidade, a nossa empresa fica super ineficiente, né? Mas, como a gente é o dono da coisa toda, né, a gente leva no ego e na vaidade. Então é uma mudança de mentalidade que está acontecendo e eu acho que nos próximos 20 anos a gente não vai mais falar sobre isso do jeito que a gente está falando aqui agora. Você acha que essa resistência quanto a essa visão de equity ou até mesmo esse apego que o pequeno empreendedor tem com sua pequena empresa, ela já está sendo diluída? A resistência existe por causa de um nível de consciência baixo. Conforme o nível de consciência vai aumentando, como que o nível de consciência vai aumentando? Com muitas pessoas falando sobre o assunto, divulgando isso, o nível de consciência vai aumentando, então eu acho que isso vai ficando melhor. Então mais pessoas vão criando o nível de consciência e aí a gente cria as condições ideais para que isso melhore bastante no futuro. Maravilha, maravilha. Olha, muitos assuntos, muita informação. Você que está assistindo aí, quer mais informação, quer se dedicar um pouco mais, entender como fazer o seu negócio realmente se tornar um negócio autogerenciável, siga esse cara. Eu vou colocar aqui agora para você, aparecendo na telinha, o Instagram. Você quer falar? O meu Instagram é @MarceloGermanoEAG e @Empresa Autogerenciável. No YouTube, Empresa Autogerenciável, nos podcasts, Podcast Empresa Autogerenciável. Estamos em todas as plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e todas as outras. Você vai achar a gente como Podcast Empresa Autogerenciável. O Germano é uma enciclopédia
ambulante, humana, quase divina, a respeito desse assunto de empresas autogerenciáveis. Então tem muito conteúdo, tem muita informação, você precisa fazer parte do dia a dia dele. Já acorda trazendo podcast, informações, gravando podcast. Você faz fazendo isso, live, fazendo live, né? Você faz isso quase quantas horas por dia você trabalha assim? Hoje a gente mudou um pouquinho, mas assim, eu tenho linha editorial todo dia. Então, eu gravo de 2 a 3, vai pro ar um podcast por semana, mas tem semana que eu gravo 2, 3 episódios de podcast. Eu faço uma live toda semana. Eu tenho uma série que chama Café com o Comandante, que eu respondo as perguntas dos internautas, da minha audiência que me pergunta. E aí eu tenho algumas linhas editoriais. Então, vamos dizer que 30% da minha agenda é produzindo conteúdo. E bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. Muito conteúdo, porque Bastante todos conteúdo. os dias é uma série de conteúdos novos e muita informação, com um time imenso, maravilhoso ali, cuidando de tudo, né? E a gente escala o conteúdo, né? Porque um conteúdo ele pode ser editado de diversas formas diferentes, pode ser distribuído de diversas formas diferentes, aí a gente usa a tecnologia para distribuir o conteúdo. Muito bom. Então, para encerrar, eu queria que você nos trouxesse aí 3 dicas para os nossos seguidores que são pequenos empreendedores sobre o que eles podem fazer para melhorar o negócio deles. Eu acho que a base de tudo, a fé. Primeiro, fé. Por que eu falo a fé? Cara, se você não acreditar, não tiver um propósito, não acreditar no que você está fazendo, não vai funcionar, né? Eu gosto de dizer que medo é ausência de fé. Quando o cara fala, eu tô com medo, é ausência de fé. A ausência de fé no quê? Nas coisas que você pode fazer para atingir resultado. Só depende de você. Então, base. Começa pelos fundamentos, pela base. Começa pela fé. Segunda coisa que eu quero falar para você. Cara, quem não tem competência não se estabelece. Então é o seguinte, para você ter uma empresa, você tem que desenvolver novas competências todo santo dia. Porque o que vai fazer uma empresa ser grande? Você domina fazer um produto. Então, você tem a competência de fazer o produto. Só que quando você monta empresa, você tem que dominar a competência de financeiro, de marketing, de contratação, de criar cultura e esse tipo de coisa. Então, você vai ter que desenvolver competências para o seu negócio eternamente. A palavra é, quem não tem competência não se estabelece. E se você não desenvolve competências de gestão empresarial, competências financeiras, competências de liderança, competências de gestão de pessoas, você não se estabelece. Então, desenvolva novas competências, foca sempre em desenvolver competências. E aí, terceiro, para terminar aqui, não é meu, pode até parecer clichê, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Uau. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então sonha grande, vai lá, o mundo está precisando de pessoas que sonham grande, o Brasil precisa de pessoas que sonhem grande, sonhe grande, vai lá, realiza o que tem que realizar, bora pro jogo. Muito bem, comece pequeno, sonhe grande, Tenha gere fé, competências, tenha fé, tenha fé, desenvolva competências e sonhe grande. e sonhe grande, e faça o EAG. É isso aí. Porque aí com certeza você vai acelerar muito esse processo, como aconteceu comigo. E aqui eu quero encerrar manifestando a minha gratidão. Obrigado. Não só por você estar aqui conosco, mas por todo o conhecimento que você nos repassou ao Grupo Med Mais, a Bruna. Nós temos uma gratidão eterna contigo, porque foi o que você vem falando e o que você falou aqui agora há pouco. Você faz isso por amor. E o propósito realmente ele não está ligado ao dinheiro, né? Quantas vezes você cedeu o seu tempo, veio aqui para Brasília, esteve comigo, me ajudou com os teus consultores, nos ajudando a construir o que hoje é o Grupo Med Mais. Então eu quero manifestar minha gratidão do fundo da minha alma, do meu coração, e dizer a você que eu, além de ser grato, eu me sinto uma pessoa disposta, disponível a cumprir o meu propósito, me dedicando ao que for necessário para te ajudar nessa jornada tão épica, tão bonita. A gente tá junto até o fim dos tempos. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Obrigado, Vitor.